Bom dia, amigos. Eu gostaria de estender a vocês as saudações do corpo docente da Escola de Homeopatia Pediatria. É a minha terceira visita ao Brasil. Eu lembro em 2000, foi a primeira vez em que eu e Vijay Kaur viemos a um congresso. Milhares de brasileiros estavam presentes. E nós só tivemos meia hora para falar sobre homeopatia preditiva. E realmente foi um momento interessante, porque o Dr. Vijay Kaur tinha tanta substância, tanta coisa para falar, tanto conteúdo, tanta coisa para relatar, que foi muito difícil explicar para o público presente no seminário, no congresso, mas eu posso dizer que naquele momento ele conseguiu falar os melhores casos que ele tratou e foi realmente maravilhoso. Foi realmente a primeira vez em que as pessoas entenderam que o que ele já tinha feito para o mundo da homeopatia. É o meu 10º ano de prática, 19 anos de prática que eu tenho, e realmente eu só tenho 8 anos que eu estou na escola de homeopatia preditiva. Realmente eu sinto-me triste de que muitos anos da minha prática foram realmente, vamos dizer, desperdiçados. Realmente eu estava praticando de uma forma unilateral, ilusões, sensações. Não havia sensações, não havia substância realmente. Eu não tinha confiança de vários casos sérios de câncer, e na minha história eu tenho que realmente, no meu anamnese, eu faço uma anamnese bem longa, de 2 horas, e aí aconteceu que eu realmente cheguei à conclusão de que eu era uma psiquiatra, que eu estava simplesmente entendendo a mente e não o corpo. E realmente era verdade dizer, naquela época, a gente não sabia, né, o que era a homeopatia de verdade, qual era o quadro. Então, e ele tornou isso tão científico que é importante entender o que acontece com o paciente. Nós podemos anotar nesse gráfico, nós temos que ter certeza o que nós estamos fazendo para o paciente, a progressão da doença. Nós estamos certos, nós estamos errados, o paciente está melhorando ou não. Tudo está claro, tudo está claro. E com o conhecimento do miasma, nós podemos procurar as partes do paciente, nós podemos liderar o paciente para dentro, para fora, e podemos ver o miasma, onde ele está o miasma, como que ele está vamos dizer, afligindo por conta do miasma. Então, realmente, eu estou tão vinculada ao meu guru que ele transformou todo o sistema homeopático. Ele fez com que ficássemos tão confiantes, tão seguros. E com esse conhecimento, nós encaramos, né, os desafios de cada caso. E tem 8 anos que eu trabalho com isso e eu estou tão confiante em estar com ele, de entender o miasma. Eu acho que são degraus para o sucesso. Cada caso, se você entender o miasma, em cada caso, pediatria, psiquiatria, os casos mais difíceis, realmente se tornam todos muito mais fáceis. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês alguns casos
que foram difíceis para mim inicialmente na minha prática, mas estando dentro da Predictive Homeopathy, né, eu aceitei esses casos como desafio e tratei com sucesso, e gostaria de partilhar com vocês essas histórias. O Dr. Hahnemann disse no aforismo número 71, o médico tem que assegurar que em qualquer caso que ele tem que se assegurar do que ele vai tratar. E aí por onde passa meu conhecimento, meu entendimento. Quando o caso chega até nós não estamos apenas tratando a mente, mas também a genética, o corpo, a face, a genética. Eu gostaria de partilhar esse caso com vocês, um caso de tireoide, de psoríase eczematosa. Essa senhora foi tratada por vários profissionais homeopatas e também alopatia. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a imagem inicial da paciente. Olha a aparência dessa senhora. Dá para ver a erupção na pele. Olha, vamos observar. Dá para ver? Olha, a condição, realmente, o corpo inteiro realmente estava afetado. Realmente, 53 anos de idade, com queixa de eczema nos últimos 30 anos. Ela teve vários remédios alopáticos, homeopáticos, ayurvédicos, né, esteroides também. Ela tinha poliartrite e hipotiroidismo desde 92, com histórico de asma brônquica dos brônquios, esterectomia, não fibroide, removido em 94. Ela não tinha apetite, ela tinha insônia e constipação. Daí, qual era a situação dela mental? Ela disse que todos os seus problemas começaram depois do casamento. Ela tinha um grau universitário, né, um bacharel em ciências, e permaneceu em Mumbai, mas o tio insistiu que ela se casasse com um rapaz de uma cidade pequena. Ela falou que a vida inteira ela morou em Mumbai e eu era uma professora universitária e eu tive que sair do meu emprego, tinha que ajustar minha vida numa vila, famílias muito ortodoxas, com costumes muito ortodoxos, não tão academicamente educados, né? E eu nunca reclamei disso para ninguém, porque eu sou uma pessoa que sabe se ajustar na vida. Inicialmente, nos primeiros anos, não era permitido que eu trabalhasse. Então, teve uma crise financeira e o meu marido, então,
concordou que eu me tornasse uma professora em uma escola local. Eu sou muito respeitada e amada. Eu sou muito paciente e sincera com as crianças. Eu nunca magoaria ninguém ou xingasse alguém. Eu ganhei o prêmio de melhor professora e me dediquei 15 anos no meu trabalho. 4 anos atrás, o meu filho, que casou, acabou se divorciando só após 6 meses de casamento. Isso foi uma fase muito ruim da vida dela. Enquanto ela era muito respeitada na cidade e ela pensava que o que as pessoas iam pensar dela agora. Talvez eu não sou uma boa nora, talvez seja esse o motivo. É uma pessoa muito fechada. E ninguém na sociedade sabia o que ela tinha feito com a sua vida. Agora, depois dessas erupções na pele, ela diz que o que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu tenho uma doença tão terrível e eu estou muito ruim com essa doença, estou ficando escondida, não posso dormir por causa das dores. É muito que eu tenho para segurar, né? Muito que eu tenho para tolerar. Eu não quero que ninguém fique preocupado comigo. Então, vocês acham que esse caso é sobre o quê? Como é que vocês sentem esse caso? Vamos observá-la, vamos dar uma olhada. Como é que é esse caso? Você viu as erupções sifilíticas, observe as pernas delas, a perna está muito inchada, inflamada, com muita dor, ela não consegue mover suas pernas. E ela já tinha passado muitas pomadas alopáticas e nada tinha ajudado. E ela viu aonde chegou esse caso, né? Qual que é o miasma agora? Qual que é o miasma sifilítico? Em que camada que ela está? Aonde que ela chegou? Dá uma olhada no corpo dela. Todo erupcionado. Aonde estão as erupções agora? Que tipo de erupções são essas? Que erupções são essas? Sifilíticas. Muito sujas. Quando ela chegou na clínica, e naquele momento, ninguém queria chegar perto dela, todo mundo ia saindo de perto, todo o corpo com essas erupções. E quando ela estava entrando na clínica, as pessoas começaram a sair de perto. Então, qual que é a personalidade dessa pessoa? Como é que ela é? O que está na sua mente? Como ela está? O estado dela? O seu cabelo, a sua expressão facial, ela está sofrendo. Dr. Vijay já disse que o caso deve ser observado. A metade do caso, quando você pega a história, é observando a pessoa. Como é que está essa pessoa? Fraca, forte? Ela tem um cabelo forte ou fraco? Então, a pessoa está fraca ou forte? Como é que está a sua feição? Você sabe os diferentes tipos de faces? Vocês conhecem? A partir da face, você pode conhecer a personalidade das pessoas.
Observe o seu rosto, a sua face. Ela está fraca, muito sensível. Dá uma olhada nas suas erupções, nas mãos, quando ela está movimentando. Olha como é que elas estão sujas, as erupções. Isso aconteceu em setembro, dia 20 de 2003. Ela não consegue nem se mover por causa da dor. Ela fala, eu quase não estou conseguindo tolerar mais a dor. Eu não quero incomodar mais ninguém com isso. Dá uma olhada nas erupções, veja as mãos, como estão sujas. O caso é totalmente sifilítico. Completamente sifilítico. Mas é um caso rápido ou devagar? O caso é rápido sifiliticamente? Rápido ou devagar? Então, aonde que a gente tem que chegar? Entender primeiro o paciente é muito importante. Em qualquer caso, nós temos que entender o que está correto e o porquê que essa pessoa ficou doente. Qual que é a doença aqui? Qual é o fator de causa? Raiva suprimida, dor. Então, esse é um formato que a gente observa para entender o paciente. Todo esse formato faz com que fique mais claro para a gente. Qual que é a altura? Ela é muito alta, muito baixa, normal. Como é que é a sua face? Porque observar, se a sua face for muito longa, a gente pode saber a genética dessa pessoa. Por exemplo, a gente pode saber que é fósforos. Se ela for média, como é que é a sua face? Se ela tiver uma face média, se tem um peso, se for normal, a sua face, qual que é a característica da sua face? Mental? Como é que você lê a face das pessoas? Eu vou partilhar com vocês. A face mais sifilítica, que não parece nem um pouco saudável. Como é que está o seu cabelo? Ele também mostra a personalidade da pessoa. Se o cabelo for muito forte, a gente sabe que esse paciente é muito forte. Eu vou compartilhar alguns casos onde eu prescrevi somente através do cabelo, porque a pessoa não falava. Então, metade desse caso foi resolvido só de observar a pessoa, porque a gente sabe que essa pessoa tem uma personalidade muito fraca, se o cabelo for muito fino. Se o cabelo for muito anelado, então é uma pessoa muito fechada, ela não gosta de compartilhar nada, ela guarda para ela mesma. Como é que é a sua expressão? Ela tem uma expressão expressiva ou não? Ela estava contando, chorando, falando de sua história. Então, com os seus desejos. Seus desejos, suas vontades. Ela fala, eu não vou melhorar, desespero, eu estou tomando drogas holopáticas durante muito tempo. Como é que está a sua moral? Apesar de ser um caso sifilítico, ela está indo para um miasma sifilítico. Como é que está a sua moral? Então, estão bem? Sua moral está boa ou ruim? Os seus conceitos morais? Está ruim. Porque ela está falando, não, eu não quero incomodar ninguém. Não, por causa de mim, as pessoas vão ficando incomodadas. Ela é uma mulher muito sensível, então seus morais são muito conscienciosos. E ela fala, eu sou uma pessoa
que tem que andar e viver. Eu não quero ser um peso. Então, ela é uma mulher muito consciente, conscienciosa. Ela fala, por causa de mim, ela está com problemas. Qual que é a rúbrica? Qual que é o problema? Ansiedade, né? Consciência de ansiosa, né? Ela está se sentindo culpada. Por causa de mim, alguém está sofrendo. Por causa de mim, eu estou incomodando. É um sentimento de culpa dentro dela. Que por causa de mim, alguém está sendo incomodado. Então, seus conceitos morais são muito bons, muito sólidos, muito consciente. Então, essa é uma rúbrica totalmente sifilítica. É um sentimento de dizer que, por causa de mim, por causa de mim. Então, isso é uma rubrica muito característica da sífilis. Como é que está o seu intelectual? Como é que está a sua mente, seu intelectual? Normal, nada em especial, a gente não viu muita coisa. Qual que é a sua velocidade? A velocidade também na fala e também na doença. A gente observa através da fala da doença. Alguns pacientes chegam a você e eles falam rápido, rápido, muito rápido. Isso também pode ser uma dica para o caso. A gente tem uma rúbrica de falar assim rapidamente, com muita excitação. Falar como uma criança, assim, abruptamente, falando assim, gaguejando. Eu tive um caso falar para dentro, que o paciente é um caso psiquiátrico, uma mulher mais velha. Ela chegou perto da minha cadeira e ela começou a falar no meu ouvido. Doutor, eu tenho um problema. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar para você, é um caso psiquiátrico. Então, eu achei o remédio depois de 4 anos. E a rúbrica foi falando, assim, falando devagar, cochichando. Foi um fato, todo caso, que eu não estava entendendo. Se eu conhecesse essa rúbrica, eu teria prescrito da sua genética. Eu estava entendendo a sua mente, mas eu não conseguia. Mas todas, a genética, sua face, seu cabelo, sua aparência, sua velocidade, a maneira de andar, de sentar, tudo está ligado à genética. E o Dr. Vijay-Kar quase não vê um caso. Ele olha e fala, é um calcária. É cuprum. A maneira que anda, que fala. Então, pegar o caso é uma arte, não é só a história, porque às vezes é difícil de pegar a história. Talvez a rúbrica que eu vou partilhar um caso só de observação para vocês. Porque o caso, assim, uma pessoa que estava quase morrendo. Vocês têm, na Alemanha, eles não têm. Então, a pessoa que, na realidade, que vem pegar a roupa para lavar, eles chegam para você e falam, por favor, eu preciso de um remédio. Aí você fala, não, é difícil, histórica. Então, serviço de limpeza, aí o pessoal do serviço de limpeza, aí eles vão falar, esse médico não é inteligente, porque na realidade ele está lendo os livros, você encontra o repertório. Então, realmente é uma situação muito difícil prescrever assim, logo de cara. Você vê a pessoa e a pessoa quer ser prescrita, quer receber a prescrição. Então, eu tenho que entender a face, eu tenho que entender o cabelo, a velocidade, a fala, né? E é um histórico da pessoa. Qual é a velocidade desse caso? Qual a velocidade desse caso? Lento, porque o caso já demora muitos anos.
A natureza básica dela é muito ela é afetiva, ela é gentil, ela demonstra afeição para as pessoas. Qual que é a sua velocidade? Não tem nada em especial. Como é que estão as emoções dela? Ela estava chorando muito, muito triste. Algum comportamento especial? Não, nada. Quais eram as suas ligações? Eu não vi nada também. A sua sensitividade. Para ela, o que faz com que ela fique muito triste? Qual que é a sensibilidade, assim, nesse caso? O que as pessoas pensam sobre ela, né? Sim, ela estava muito sensível com a opinião das pessoas. Nossa, eu tenho uma doença terrível por causa de mim. Estava sempre constrangimento, né? Um sentimento muito ruim, muito sifilítico. A sua sede estava normal. Seus termais era assim frio, né? Ela sentia muito frio. E isso é que faz com que você entenda o caso. Tudo isso faz com que você entenda o caso que está na sua frente. Agora, esse é um caso muito sifilítico, não é verdade? O que é o mais sifilítico nela que nós precisamos mudar, que nós precisamos tomar o caso? Qual que é a particularidade mais sifilítica nela? O que é que tem mais de sifilítico nela para a gente poder pegar o caso? Quais são as rúbricas mais sifilíticas? A pele? A pele? Mas o que a pele está mostrando? Erupções, sim. Em condições sifilíticas. É muito importante que a gente entenda os sentidos. Por exemplo, talvez você pegue isso depois. Bom, o doutor Vidica vai falar sobre isso mais, mas é muito importante entender os sentidos, que eles são fortes. O que aconteceu com esse paciente? Ela disse, eu não posso tolerar mais as dores. Então, ela estava muito sensível às dores. E também, o mais sifilítico foi a sua consciência também. Por causa de mim está acontecendo. Vamos ver o acompanhamento. Então, isso aqui é a face que eu ia mostrar para vocês. Uma face mental, vital, né? A fisionomia. Através de estudar essas faces, vocês podem chegar ao remédio. Uma face mental é muito sensível, imaginativa, construtiva, muito delicada, brilhante. São sóricas, né? Psóricas. E a face vital mostra vitalidade, estabilidade, pessoas felizes, bons líderes, pessoas otimistas e muito alegres, lights, né? Bem alegres. Tem muita psicose, o vital, né? Essa bem característica da psicose. Os motivos são basicamente nos mentais. Remédios muito fortes e positivos, né? Vocês conhecem as rúbricas positivas, Nux Vomica, todos eles são muito positivos. São faces motivas. A pessoa que tem esse tipo de fisionomia, aí é uma pessoa positiva, trabalhadora, ambiciosa, determinada, uma pessoa que pensa concretamente, pessoa que está sempre com a mentalidade de trabalho.
É uma pessoa, na realidade, ruthless, cruel, de uma certa forma, vingativa. Então, nós temos que entender o caso passo a passo. Como que a doença está classificada nesse caso e como que ela vai ser curada. Então, nós vemos que ela tinha eczema já há algum tempo. Nós tivemos asma. Aqui nós temos endoderma, né? Aqui, dores na articulação, daí hipotiroidismo. Então, ela está chegando à quinta camada, que é a depressão. Ela vai entrar num processo de depressão. E aqui nós estamos falando exatamente da quinta camada. Perturbação. Vamos ver um pouco do acompanhamento dela. Aqui, 20 de setembro. In 15 days. In 15 days. Aqui, a primeira vez que o marido dela aparece. Então, o marido, mas eles sentaram separados. Então, ela consegue andar. 10, 15 dias. Eu estou me sentindo melhor. Olha as erupções. O que aconteceu? Olha só. Né? O que está acontecendo? Qual a primeira coisa que acontece num caso de erupção? Elas racham, né? Elas abrem. Porque essas rachaduras são sifilíticas. Então, ela tinha rachaduras. Isso é bem uma característica sifilítica. Então, a erupção realmente não vai sair em primeiro lugar. Então, essas rachaduras, sim. Aí ela falou, a mão está pior. Aí ela falou, a primeira erupção a acontecer é essa daqui. A primeira coisa que aconteceu foi isso aqui. Aqui está grande. Olha aqui, ela desapareceu, né? Foi embora. Essa erupção desapareceu. A erupção desapareceu. Aqui nas costas. Qual foi a primeira que desapareceu nas costas? Olha aqui. Então ela também está curando, está cicatrizando. Ela está falando que né, eu consigo movimentar meus braços. Quando a cicatrização, né, começa a acontecer, nós temos que saber também como que essa cicatrização tem que acontecer. Então essa erupção está desaparecendo em primeiro lugar de dentro para fora. Então, se essa erupção está aqui e outra ali, qual que vai desaparecer primeiro? Essa ou essa outra? Essa da frente ou essa aqui do lado? Essa? Não. Errado. Por quê? Os nossos gradientes no corpo estão fluindo de cima para baixo, de dentro para fora, do centro para a periferia. Então a erupção nas costas tem que sair primeiro e depois a outra. Então, muito, muito importante. Então, é por isso que ela disse, a erupção nas costas está melhorando, essa aqui está melhor, essa aqui está pior, e aí a perna ainda pior. O inchar, a edema, a dor está melhor. Aqui nós vamos ver a erupção. Como é que está seu joelho? Então, as erupções estão horríveis. Realmente, eu não estou lavando. Eu só passo um pano molhado. Estão muito ruins. Não melhoraram de forma alguma.
Então eu queria mostrar realmente apenas o aspecto inicial, a dor à noite, realmente que me acordava à noite está melhorando. Então eu posso dormir mais, melhor, ter uma qualidade melhor de sono. E a constipação, como é que tá? Ela está sorrindo na realidade, né? Ela falou que o sono está melhor. A senhora está se sentindo fraca? Não, eu estou me sentindo bem. Eu me sentia fraca, agora eu estou me sentindo bem. De noite eu consigo fazer uma caminhada. E o Dr. Henneman falou que a primeira melhoria em qualquer caso crônico, tem que começar na mente. Tem que começar na mente. Porque ele fala que à medida que a gente dá um remédio para um caso sifilítico, a primeira indicação é uma melhoria na mente. Ela se sente melhor, ela se interessa por outras coisas, o sono melhora, o apetite melhora. Então, o primeiro momento, a primeira melhoria tem que ser na mente. Então, ela está sorrindo, né? Ela está muito melhor, o marido está afirmando. Então, ok, terceiro segmento, aqui agora. Aqui a erupção. Aqui também. Nas costas. Aqui, pigmentação é psicose. Então, essa pigmentação é psicose. A erupção sifilítica desapareceu. Então, o paciente melhorou realmente. Então, se tiver um pedacinho ainda erupcionado, então não é a cura. Nós temos que remover tudo isso desse caso. Ela tem esses espinhas, ela tem bolhas. Olha essas pernas aqui, a situação das pernas. Ainda tem pedaços, né, ou partes do corpo onde tem essa erupção, ainda está presente. Mas ela tem pústulas, né, na realidade, ainda permanecem. Então, realmente um resfriado ruim. Ela está com dor de garganta. Eu não conseguia falar porque minha gripe estava muito ruim. Ok, erupção. A pigmentação está bem melhor. Aqui, ó, a erupção desapareceu. As pernas. Aqui tem alguma pigmentação. E aqui nós temos o acompanhamento final. Aí depois disso ela demorou para voltar ao meu consultório. 3, 4 meses. Ela está falando desde fevereiro ou março. Ela disse que está muito melhor, sem remédio, bem melhor. Ela colocou essa bandagem porque ela se sente melhor com essa bandagem aí. Um pouco de dor no joelho, às vezes. E aqui, a última visita dela, um pouco antes da minha viagem aqui ao Brasil. Aqui, ela... Aqui, ó, nenhuma erupção, nenhuma pigmentação.
a pele praticamente normal. A perna também, nenhuma erupção mais, completamente limpa, No medicine né? for so many years. Nenhum remédio, né? See the back. Podemos ver as costas. More back. Olha aqui nas costas dela, ela estava toda pigmentada, agora não tem mais nada. Eu estou me sentindo fresca, limpa. So what we have changed in her? Então, o que nós vimos de mudança nela? This was the main thing we had Essa to aqui é o aspecto principal. Hahnemann has said it is very, very important to ascertain. É muito importante In this case, nos certificar do que nós precisamos curar nesse caso. Então, o aspecto mais sifilítico nela era o constrangimento, é uma rúbrica muito sifilítica. A consciência, né, dessa ansiedade, o desespero por conta da dor, é demais, não aguento. what is the remedy? Então, qual o remédio que seria apropriado? What is the remedy for her? Qual o remédio para ela? Huh? Arsenic. Arsênico? Is it arsenic? Seria o arsênico? What is the remedy? Qual seria o remédio para ela? Is it carbovege? Seria carbovege, vegetables? Inert. Realmente? Is what? Carbovege é... No emotion. Não, nenhuma emoção, né? E ela é muito emocional, é muito emotiva, ela chorava. Então, carbovege, ela é carbono, Is she China? ela é quina. China are very dictatorial. Quina são muito ditatoriais, Torture. eles They feel eles sentem obstruídos. E essa é a razão China has que frown like quina está sempre com o rosto assim fechado, né? obstructed. Então, é obstruído, atormentado, China assim, com a sobrancelha assim, franzida. Ela é quina? and Ignatia was given Então, Ignácia, because porque main thing of a principal coisa da Ignácia mildness, é a complaining, a fears, reclamação, o sofrimento, syphilitic rubric. é a rubrica mais sifilítica. A lady Uma senhora who could not defend herself que não conseguia se defender mentalmente to her uncle. She could not para o say seu no tio. Ela não conseguiu falar não para o tio dela, porque ele falou que você tem que casar com um rapaz da sua vila. Okay. She could not Ela não conseguia, vamos dizer, confrontar, se defender. if you are not Se você não é capaz de se defender mentalmente, então como é que o seu corpo vai defender de forma física? O seu sistema de defesa vai para o espaço. Então, physical defense a now, defesa física cai, a defesa mental cai, né? Aí bronquite, eczema, tireoide, depressão, porque todo o sistema imunológico vai para o espaço. not right, Então, realmente, não always be less defensive. é sempre bom, né, ser menos defensivo. One boy had come to me. Quando He was 20 years old. um rapaz veio me ver, 28 anos de idade, Times he failed. ele tinha tomado bomba, né, nas provas, ele não conseguia passar em nada, né? All the time. Ele sempre com problemas. And the mother says, Aí a mãe falou good, que meu filho é muito very bom, nice. muito simpático, No anger, no nothing. não tem Nice boy. raiva, ele sempre está sempre escutando a gente, ele é bem ouvido. E depois do remédio, a mãe chegou em 3 meses e depois de 3 meses me falou: God, what you have done, o que você fez com meu filho? Started speaking Ele out começou a falar o que ele sente.
né? Que é isso? Por que você mudou? O que você mudou nele? Então, ele está agora dizendo o que pensa. Então, realmente, ele era um aluminum. Sabe o que é aluminum? Cabelo pertence à mãe. Tudo que a mãe falava, o menino escutava. Então, se a mãe falava, faça isso, faça aquilo outro, ele fazia. Então, aluminum é uma personalidade em que a pessoa perde a sua identidade. Ele não tem, vamos dizer, palavras para se defender. Então, se uma criança, por exemplo, fala, tá, né, a mãe chega e fala, você tem que brincar com isso, você tem que usar essa roupa. Então, a criança perde a identidade. Confusão da identidade. Então, ou seja, a cabeça pertence a outra pessoa. Significa o quê? Você não tem cabeça. O que a mãe falar, ele vai escutar. Porque a alumina é um remédio muito... Não é um remédio muito forte. Então, é um remédio muito brando. Então, ela falou, que é isso? Você mudou meu filho. Porque agora as defesas subiram realmente. Então, as pessoas que, por exemplo, que tem um problema em casa e a pessoa não fala, elas mantêm aquilo para dentro, eles se sentem, vamos dizer, magoados. Então, tem alguma destruição acontecendo por dentro. E as pessoas que falam, que verbalizam, que dizem, então tem uma defesa maior. Por quê? É a lei da natureza. Ou seja, a sobrevivência do mais apto, da lei de Darwin, realmente é uma lei da natureza. As pessoas que têm defesa, que são fortes, sobrevivem. As pessoas que são fracas são doentes. Então, essa senhora tinha perdido a defesa. Ela não conseguia falar não para o tio, não para o marido. Ela só sofria. Muito sincera, muito sentia dor, muito misteriosa. Então, muito consciente da sua posição social. Ficou claro para vocês? Sim, ficou claro? Então, podemos passar para um caso mais sifilítico? O quê? O quê? Ah, Ignácia. A Ignácia, nós administramos Ignácia, ficou claro? Então, 200, 1M e 10M, 3 ou 4 doses. Vamos passar para mais um caso sifilítico? Sim. Agora, esse caso, meus amigos, meus colegas, esse caso é uma observação. É um caso de observação. Esse caso é um caso que eu vou mostrar o objetivo. Essa pessoa chegou com ossos e ele veio de muito longe, porque essa garota estava oprimida. Ela tinha queloides. Disseram que ela precisava ser operada. Essa garota não conseguia sentar. Ela tinha dores e ela ficava em pé. E não havia história. A gente tinha que prescrever com muita rapidez. Dá uma olhada no caso. Muitas dores nas nagas ela sentia.
म्हणजे इथे मी कापूस लावते दोन जागेवरती आणि दोन साईडला सुकत नाहीये. You saw? एकच मोठा एवढी डावीकडे दोन्ही साईडला आहे. What is this case? Can you treat this case? There is no history. You know what is the history? This small girl was playing around. Leah? Not yet. Is a problem. Over? No? Translation. Vocês não estão escutando? Estão? Estão escutando? Gente, desculpa, não é queloide, é queimadura. É porque a gente não entendeu um pouco o sotaque dela. Então essa garota estava brincando com água. E na Índia as casas são muito pequenas. E essa garota vem de uma comunidade muito pobre. O que aconteceu com ela é que ela estava brincando. Tem uma cozinha, tudo num lugar só. A mãe deixou a água quente para poder dar banho no seu irmão. E essa garota estava brincando ali e ela caiu nessa água quente, nessa banheira. Elas estavam brincando e aí a mãe levou para o hospital. Quando ela chegou no hospital, os médicos a viram imediatamente, sem nenhum sentimento, removeram toda a pele. A garota, ela ficou muito assustada. E eles deram remédio para antibióticos também, deram vários antibióticos. E finalmente os médicos falaram que a ferida não estava cirando e que tinha uma formação, uma cicatrizando, né? Que ela não ia sentar. Então, os doutores falaram, novamente a gente tem que fazer uma operação, porque tem uma queloide. Então, a mãe deixou essa garota no hospital por 3 meses, ela não tinha dinheiro. E eles vieram de muito longe. Eu tinha que ser muito observadora e entender e observar e descrever, e então prescrever, porque a Esther não tinha história. A garota está num estado típico, né? A mãe não conseguia fazer história. Aí a mãe falava assim, ela só caiu, não tem história, ela caiu. Então, aqui no caso, tinha que ser observação mesmo. Então, agora vocês têm que ver o que é sifilítico nela. Porque agora você tem que observar e prescrever o remédio através da observação. E aí, pela natureza, essa criança é muito meiga. A mãe disse, nós somos de uma comunidade muito pobre, então a minha filha sabe que ela não pode mandar, não tem nada lá. A filha disse, não tem nada aqui para comer. A filha falava, não, tudo bem, não tem problema. Então ela era muito meiga, não discutia, tinha uma personalidade muito branda. Então o que é que a gente tem que mudar? What she's saying? O que ela está dizendo? It's paining. Está The mother doendo. is trying to show A the mãe está wound, tentando but it is mostrar a not ferida healing. que ainda And it não is está so sarando, hard. não está And the doctor curando. saying, please don't touch. E ela está falando, não toca, não encosta. Then I'm asking her nature. Então eu estou how is she? perguntando, como é que ela é? Como é que é a personalidade dela? A mãe fala que ela é muito meiga.
A Amanda está dizendo, o que que eu vou falar sobre sua personalidade? A minha filha está sofrendo tanto. Agora a ferida está sarando, então ela está coçando muito. Então, e ninguém pode tocá-la. Ela me quer o tempo todo, ela quer que eu sempre esteja fazendo alguma coisa por ela. Então, por causa dessa coceira, ela está muito irritada, ela não quer que ninguém se aproxime dela. A mãe está dizendo que ela está totalmente assustada depois desse incidente. E ela não permite que ninguém se aproxime dela. Você vê que ela tem uma face bem meiga. O médico está dizendo que nenhum remédio foi dado e não tem nenhuma bactéria. Ela está sentindo essas coceiras porque está curando, né? Qual que é o miasma nesse caso? Psicosifilítico. O que é sifilítico e o que é? O que é sifilítico? Yes. Loss of control? A perda de controle? I don't have this. Translator. What is the thing? O que está acontecendo? No, I mean to say, how will you hear his voice? Eu queria saber. He is talking in this Ele thing. está How I falando talk. e eu quero entender o que ele está falando. So what is a syphilitic? Então, o que é sifilítico? No mental, sifilítico, In the mental, No this mental, syphilitic, na minha in my observação, observation, é a perda do controle. in my observation, it's loss of control. That is what's syphilitic about it. E o que você chama de perda de controle? É o desespero. Desespero de quê? Of suffering. Ela está desesperada por quê? Despair of pain. Desespero pela dor? Mas eu quero saber se ela tem dor. É muito importante. Ela tem dor ou não? Of course she feels pain. Of course. E se ela tem dor ou não? Bom, esse caso já passou por 3 meses de drogas alopáticas. A inflamação desapareceu, mas aí nós temos aparecimento de queloides. Queloide é o quê? O que é um queloide? É psicósico. Psicósico. Então, psicósico, então. É dolorido o queloide? É dolorido ou não? Mas como é que ela está percebendo isso? O que ela está fazendo? Ela ficou tão assustada, que a primeira vez que ela caiu, né, os médicos fizeram o debridamento e aí realmente já fez a raspagem da pele, né, e ela não permitia que ninguém mais tocasse ela. Aí o médico falou, não, agora está tudo queloide, né, formação de queloide. Então, aí ele pôs a bandagem, que agora está coçando, normal. E aí ela não consegue sentar. E aí é por isso que os médicos querem fazer uma outra cirurgia. Então, ela está tendo dor ou não? Não. Mas o que ela está fazendo? O que ela está fazendo?
Fear. Medo. Então, nós temos que ter um remédio que tem medo, né? E qual é o aspecto mais sifilítico nela? O que é o mais sifilítico em termos de aspecto? O que é o aspecto? O que ela ainda está fazendo? Nós já vimos o segmento e podemos ver que o segmento, que isso aqui... Então, o aspecto mais sifilítico desapareceu. Agora, a mãe está dizendo... 15 de abril, a senhora iniciou o medicamento. E agora já é dia 24. E eu estou perguntando... O que aconteceu em 7 dias? E a mãe está falando... O que eu vou falar para você? Ela começou a sentar-se na cadeira. Ela começou a se sentar na cadeira. Ela não consegue levantar sozinha. Então, olha, e o sintoma sifilítico desapareceu. O que é isso? Ela está permitindo que as pessoas peguem nela, toquem, né? Então, ela está se sentindo limpa, fresca. Ela está bem, ela não chora. Ela não dormia por causa da dor. Sem nenhuma cirurgia. Ela não consegue levantar da cama. Ela pode dormir, pode se levantar. Olha, ela está sentando, está feliz sentando, confortável. Muito bem. Agora ele pode sentar-se confortavelmente. Olha só, mantém os movimentos. Depois do remédio, ele pegou 7, 8, 9. E você vê o milagre da homeopatia e quão rápido o remédio da homeopatia pode ser. Qual a velocidade desse remédio? Muito rápido, não? Qual é o remédio? Olha só a face do paciente. Olha a genética. Então, um acidente de queimaduras, foi hospitalizado e sofreu cirurgia. Vamos ver o vídeo. Quais são as observações? A coisa básica é uma aversão ao toque. O medo do toque, o medo da dor. E ela melhorava à medida que a gente fizesse massagem, e ela tinha uma personalidade muito madura, muito precoce e muito suave. A principal coisa é que tudo começou depois do medo. Ela tinha aversão ao toque, tinha medo dos médicos, tinha precocidade e era muito contendida, muito retraída. Tinha bastante afeição, gostava de dançar e tinha medo de fantasmas. Qual o remédio? Qual o remédio que passamos? Aversão ao toque e medo da dor. O medo do toque é a coisa mais sifilítica. Ela não permitia o toque de ninguém. E o medo da dor. Qual que é o remédio? Brainia.
Briânia calcária, cófia, licopódium ou fósforos. E essa é a diferença entre calcário e fósforo. Calcária é abrupta. E fósforos são mais cheios de afeição. A única rubrica do fósforo é afeição. E quando você pode traduzir essa afeição por amor. Isso é uma coisa muito peculiar do fósforo. Calcária é lenta, mas o fósforo tem uma atividade aumentada. A calcária tem raiva de ira de eventos passados, e o fósforo eles ficam com raiva, mas rapidamente ela some, ela desaparece. E a calcária tem uma certa angústia por histórias horríveis, e o fósforo tem uma ansiedade quando ele está sozinho, especialmente para o fantasma. É uma coisa muito certa para nós que se você tem medo de estar sozinho numa sala, você diz sim. É medo de fantasmas. A calcária tem muita avareza, e o fósforo é muito simpático, com muita dó, tem muita dó. É uma pessoa muito doadora, tem muita doação. Eles gostam de dançar, são pessoas muito artísticas. E a calcária são pessoas com muito cuidado, eles têm muita precaução, e o fósforo é mais corajoso. E se vocês virem aqui, tudo está aí. O medo do toque, o medo da dor, são pessoas afetuosas, gostam de massagens e são crianças precoces. Isso é psicose e o fósforo está ali. Então eu fiz fósforo 1M e mudei essa garota dessa situação para aquela. Se vocês não entendessem o miasma, seria muito difícil de prescrever nesse caso. Alguma dificuldade? Podemos ir para o segundo caso? Sim? Alguma dificuldade? Speak on microphone, just a minute. Por que 1.000 e não 200? Porque eu fiz um M a ela, para ela. Eu dei um M a ela e não 200, porque havia dinamismo. Você viu como a garota estava atípica, ela estava inquieta, estava com ansiedade. E quando eu tive certeza do caso, eu sabia que havia muito dinamismo. Por isso eu dei um M. See? Which side is more leukoderma? Se grande leucodema na face? Which side is more? Do outro lado também? Which side is more leukoderma? Vocês podem ver aqui o leucodema? Podem? Podem perceber? No lado direito é maior, do lado esquerdo um pouco menor.
Ela é uma garota de 9 anos de idade. Ela passou a fase de fazer xixi na cama. Está tomando com drogas alopáticas. E depois disso, um leucoderma desenvolveu 6 meses depois. O que é bedwetting? Ou seja, fazer xixi na cama. É psicose. Fazer xixi na cama é psicose. Ela não tinha controle urinário. E depois disso, ela tomou drogas alopáticas e desenvolveu o leucoderma. Num tempo de 6 meses. A história passada dela é de bronquite alérgica. 5 anos com bronquite alérgica recorrente, resfriados e tosse, porque ela estava tratando com drogas alopáticas. Fazer xixi na cama começou depois que alguém a molestou. Isso é muito importante. Ela não estava fazendo xixi na cama antes, mas alguns anos depois deste leucoderma iniciar, alguns anos antes, ela foi molestada. E quando ela estava sozinha, voltando de uma aula, ela voltou, estava um carteiro tentou tocá-la e ela ficou com muito medo, e alguns dias depois ela começou a fazer xixi na cama. Ela fez tratamento para o xixi na cama e ela desenvolveu 6 meses depois leucoderma. Um homem a levantou e quando ela começou a gritar, ele o deixou e saiu correndo. Naquela época ela ficou com muito medo. Depois disso ela deixou de sair, começou a recusar as brincadeiras, não ia para o playground e nem ir à escola ou à escola particular ela iria sozinha. Ela dizia aos seus pais para acompanhá-la enquanto ela ia à escola ou às suas aulas particulares, e ela mesmo assim não gostava, não estava pronta para ir para a escola. Quando os pais a perguntavam sobre aquele incidente ou sobre aquela pessoa, ela dizia: não me lembre disso, eu não quero falar sobre isso. A mãe diz sobre a natureza da criança: ela muda muito o seu humor. Algumas vezes ela é muito doadora, muito atenciosa, muito amorosa e compreensiva, e algumas vezes ela é muito obstinada, ela não ouve ninguém, não entende o que nós estamos pedindo ou falando. As professoras dizem que na escola ela não abre a boca, ela é muito quieta, muito calada. Se alguém atenta, ela tolera aquilo e até não reclama para a professora. Ela é muito tímida quando convidados vão à sua casa e ela nem olha nem fala com eles. Vejam só ela. Olha só aqui o leucoderma no olho direito, que é maior. Observem, né? Olha só o que ela está fazendo. O que é essa constrição que está sentando na nossa frente? A constrição que está sentando na nossa frente, o que é? Como ele está? Que lado que ela está? Esquerda ou direita? Direita, certo? Direita porque o seu leucoderma está mais acentuado à direita. Então nós queremos uma constrição que seja fria, sedenta, do lado direito e leve.
parece ser uma criança suave, mas a mãe diz que ela muda muito os humores. Algumas vezes ela é tão boazinha e algumas vezes ela se comporta muito, muito mal. Então, ela é uma criança às vezes suave, mas às vezes muito obstinada. Olha só o eczema do lado direito, o leucodema do lado direito. Você vê? Vocês veem? Como você vai tratar este caso? Como você vai abordar este caso? Sim? Pois não? Geralmente o que acontece... Nós vimos uma criança suave, tímida, do lado direito, sedenta. Vamos dar para ela calcária. Vamos dar calcária para ela. Ou parece fósforo. Uma criança suave, tímida, dê fósforo. Parece uma criança muito simples, dê a Ignácia. E esse é um erro que costumamos fazer. Porque nós temos que perceber a constricção de acordo com a sua própria matéria médica. E é assim que nós falhamos. Alguém pode pensar em algum remédio para ela. O que vocês querem falar sobre esse caso? O que vocês pensam do remédio? Por favor, alguém? Alguém quer falar? O que ideias vocês têm sobre essa constrição? O que vocês acham que essa constrição pode ser? O que nós podemos fazer? Sim, é muito sifilítico. É sifilítico? Quem acha que é sifilítico? Sim, é sifilítico. Sifilítico? Leucoderma. Destruição da melanina. Toda a melanina foi destruída. Certo? Agora, o que é sifilítico nessa garota? O que é sifilítico? Porque ela tem leucoderma. Por quê? Por medo. E o que é a sua mente sifilítica? O que é o pensamento sifilítico que deu alterações físicas sifilíticas? Ok? Os seus pensamentos sifilíticos deu uma doença sifilítica em você. A doença começa primeiro na mente. Ela começa primeiro na mente. O que deu? O que deu esse pensamento sifilítico a ela? De ontem, nós vimos vários casos e em todos os casos nós vimos a mudança no rosto. A mudança no rosto. Por quê? Por que isso acontece? Você sabe por que isso acontece? Porque o pensamento, a vontade e a ação representam o miasma. E isso foi escrito pelo rei. Talvez eu mostre para vocês depois o slide. Todos os processos de pensamento, qualquer processo de pensamento é a sua face, é a doença. Você vê um criminoso, você vê a aparência dele. Mas se os seus processos de pensamento são bons, se eles são como um pastor, são um pastor muito bom, bons processos de pensamento, a sua face vai mudar. E a sua face vai mostrar isso. Então, o seu pensamento, a sua vontade, a sua ação é o seu miasma, é o que você é. E o que a homeopatia faz? Tentando entender a mente. O que é sifilítico nela? O que é sifilítico ali? Você muda o pensamento, muda o miasma e a face muda. Ok? É claro? Está claro para vocês? Ok? Sim? E é isso que nós estamos fazendo. E é essa a razão da face mudar. Uma criança muito irritada, muito frustrada, vai parecer assim, mas uma pessoa finalmente muda de humor, todo o seu processo muda, seu pensamento muda e a sua face muda.
Mas isso não é nada a não ser o miasma. E essa é a razão pela qual nós devemos entender o miasma a partir do físico. Eu vou mostrar para vocês um caso onde o garoto se tornou duro e o cabelo dele ficou muito duro. E a mãe disse: eu estou penteando o cabelo e eu estou sentindo que ele está duro. E acredite em mim, ele é uma completa transformação da sua face, que eu vou mostrar no caso, porque eu mudei o seu pensamento, eu mudei o seu sentimento, eu mudei a forma com que ele sentia, e a mudança mudou, o cabelo mudou, a aparência mudou. Então, todo o corpo muda com o seu pensamento. Talvez, quando nós somos jovens, a nossa face absorve. Mas quando nós estamos crescendo, nós ficamos psicose, porque nós ficamos mais duros e todo o processo muda. Então, nós sempre estamos mudando. Por isso, nossa face está mudando. Então, o que é sifilítico nessa garota? O que é sifilítico? Nós precisamos mudá-la. Então, dados do medo. O medo é a causa. Mas o que é sifilítico nela agora? Esta é a razão pela qual nós temos que perceber quais são as outras rubricas sifilíticas nessa garota. O que aconteceu com essa garota? Essa garota saiu do mundo. Qual a razão? Ela sair com as pessoas é uma psora. E sair desse mundo, afastar-se dos adultos, é sifilítico. E ela parou de ir ao playground. Ela não quer ir à escola. Ela não quer encarar ninguém. Então isso é sifilítico. Porque você não está indo contra o normal. Você está diferente, então isso é sifilítico. Você quer ver como a aparência dela? Olha o que aconteceu com ela agora. Você vê o que aqui? Psicose. Melhorou? Melhorou? Depois do remédio, ela melhorou. Depois da leucodema, ela teve asma. Ela teve tosse, resfriados. O que é a mudança nela? Qual a mudança nela? Ela estava se afastando do vídeo e agora está encarando o vídeo. Agora ela está encarando. E antes ela estava se afastando do vídeo. Deixa eu ver as erupções de pele agora. O leucodema saiu. Elas têm algumas erupções aqui nas costas agora. Pigmentação aqui, tá vendo? Algumas marcas. Pigmentação mais clara, mais escura. Algumas erupções na perna também. O que aconteceu? Essa é a fase psicótica. Este é o último. Olha a psicose aqui. Aqui nós temos uma fase psicótica. Olha as erupções que ela tem. Ela vai agora brincar, ela sai para brincar sozinha agora. Então, o que tinha de miasma sifilítico nela era a aversão às brincadeiras e a urina involuntária, diurese involuntária. Na camada, ela está na 5ª camada, leucodema. Ela se sentia frio, sedenta e era destra.
lado direito, trações do lado direito. Quais observações? Nós queríamos uma constrição que era do lado direito, que tenha elementos de medo, que tenha aversão a brincadeiras, que seja para uma criança suave, de personalidade, e algumas vezes também obstinada. E o remédio é? Calcária, cobre, qual o remédio? Ela é marca? Não é Merco? Ela é forte? Ela é muito hipersensitividade, hiperexcitabilidade. Ela é uma criança hiper. Tudo hiper, sim ou não? Então, ela é calcária ou cobre? Cuprum, cobre ou calcária? Então, se vocês verem, a calcária está em elementos de cuidados e de preocupações. E o cobre, elementos de abuso sexual. Então ela teve essa história de abuso sexual por aquele homem. O calcária responde abruptamente. E você viu aquela garota? Ela respondeu lentamente. De uma versão à resposta. E a calcária fazem muitas perguntas. Existe muita antecipação. O cobre não. O cobre tem aversão a ser tocada ou a ser acariciada. Tem medo de estranhos. E o calcária são muito inquisitivos e o cobre, o cuprum, muito introvertido. E o calcária também tem outra diferença, aprende lentamente a falar. E o cobre, o cuprum, é um aprendizado lento para andar. E a calcária para falar. Então existe uma diferença entre a calcária e o cobre. O cuprum foi dado a ela então, porque havia elementos ali de medo, havia o medo da aproximação de outros, havia também o medo da aproximação de crianças e havia também o medo de aproximação das pessoas e de pessoas estranhas. Havia aversão a brincadeiras, são rúbricas muito sifilíticas. Uma criança tem que brincar. E essa aversão a brincadeiras, na verdade, é muito sifilítica. Uma criança suave, tranquila, alternando com uma criança muito obstinada. E tímida e observadora. Olha só a face dela, sifilítica, principalmente do lado direito. Essa é a psicose. Olha a face dela mudando de sifilítica para psicótica. A face dela se tornou redonda, cheia. E aqui a Sora. Olha só, porque ela começou a viver. O processo de pensamento dela mudou. O processo de pensamento se tornou mais feliz. Ela estava caminhando, se movendo, se comunicando. Vou mostrar algumas outras faces para vocês. Essa mulher tinha uma paralisia e ela era muito agressiva, muito irritada, muito irada. E pelos últimos 7 anos a paralisia não sumia. E depois do remédio, toda a face mudou.
a paralisia sumiu. O processo de pensamento mudou, a genética mudou, o miasma sifilítico foi embora. Depois que a gente tiver o break, eu vou mostrar para vocês. Tomou muitas drogas alopáticas e depois do remédio, ela começou a chorar e toda a face mudou. Olha só. Todo o processo sifilítico foi embora. Essa garota é um caso psiquiátrico. Vários anos de tratamento alopático. Todo o problema com pensamento ela tinha envolvido, todo o problema genético. O que nós estamos fazendo? As 3 coisas que homeopatas fazem. Nós mudamos a atitude das pessoas, nós mudamos a tolerância das pessoas, nós melhoramos a tolerância, melhoramos a sensibilidade e todo o processo muda. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu vi que a sogra dela estava fazendo o tratamento e depois de alguns meses ela disse: "Oh, que bom, a minha nora mudou, está muito boa agora." Não é a nora que mudou, mas a sogra, a atitude da sogra, enquanto olhava para ela, também tinha mudado. Sabe o que acontece? Isso algumas vezes acontece, é que as pessoas estão sempre andando. Às vezes nós temos uma pessoa que está andando, um executivo anda, vai para o escritório, volta para casa. E ele diz: olha, meu marido não me ama, ele é aquilo outro e tal. Mas a diferença de atitude é: a mulher se sente negligenciada pelo marido porque ela espera que ele deve dizer o tempo todo: eu te amo todo o tempo. E o marido diz: porque eu estou andando o dia inteiro, estou trabalhando o tempo todo, é para você, eu estou trabalhando para você, eu não estou procurando outra pessoa. Isso é o tipo de atitude, porque a circunstância nunca muda, a situação nunca muda. Eu tenho vários casos de divórcio onde depois do remédio toda a atitude muda, a natureza muda, o processo de pensamento muda, a genética muda, a atitude muda. E a mudança de atitude, olhando para o marido, dizendo: não, ele é um moço muito ocupado, está trabalhando para mim. E antes ela pensava, olhava para a situação do mesmo jeito e pensava: não, ele não gosta de mim. Então, a genética é a sua atitude. Quando você muda o processo de pensamento, você muda a sua atitude, a sua sensibilidade melhora, se torna mais forte, você pode tolerar muito melhor. E quando você pode tolerar melhor, a vida se torna mais feliz, toda a bioquímica do seu corpo se torna normal, a sua imunidade melhora e as suas defesas mentais e físicas mudam e a face muda, se torna mais feliz. Essa é pela razão pela qual a OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse: a definição de saúde não é a falta de doença, mas é o bem-estar físico, social e mental. E nós estamos tomando cuidado do bem-estar social. Então, toda mudança social muda, a sua física, o seu aspecto físico muda e o mental muda também. E isso tem tudo a ver com o sistema homeopático. E o sistema homeopático, apenas o sistema homeopático, muda o sistema social. Nós devemos bater palmas para a homeopatia. Batemos palmas para a homeopatia. Isso é para nós mesmos, porque é o único sistema na Terra onde nós mudamos toda a genética, nós mudamos toda a personalidade, nós mudamos toda a cosmética, nós mudamos toda a aparência da pessoa, tudo muda. Apenas esta ciência no mundo está fazendo isso. Olha só. É um homem que eu vou mostrar para você, completamente esquizofrênico. Ele é esquizofrênico pelos últimos 7 anos, com 20 drogas. Você vê a mudança? Luzes? Isso. Você vê a mudança? Pode algum remédio alopático mudar
essa mudança na face dele, pode causar essa mudança de face. Vou mudar aqui outro caso psiquiátrico. Vou mudar o caso do cabelo. É um caso de meningite. Ela foi de sifilítica para psicótica. Outro caso de sifilítico, Apsora. Depois do remédio, eles dizem: veja bem, qual o problema? Toda atitude mudou. Esse é o caso do cabelo, que eu vou mostrar para vocês. Mudança completa do cabelo. Ele era 50% e foi para 90%. Mudou completamente. Eu vou mostrar para vocês depois do break. A gente tem que dar uma parada agora. Muito obrigado. Obrigado.